Na década de 1930, Albert Einstein estava incomodado com a mecânica quântica. Ele propôs um experimento mental onde, de acordo com a teoria, um evento em um ponto do universo poderia afetar instantaneamente outro evento a uma distância arbitrariamente grande. Ele chamou isso de ação fantasmagórica à distância porque achava absurdo. Parecia implicar em comunicação mais rápida que a luz, algo que sua teoria da relatividade descartava. Mas hoje em dia podemos fazer esse experimento e o que encontramos é realmente estranho. Mas, para entendê-lo, primeiro precisamos entender o spin. Todas as partículas fundamentais têm uma propriedade chamada spin. Não, elas não estão realmente girando, mas a analogia é apropriada. Elas têm momento angular e têm uma orientação no espaço. Podemos medir o spin de uma partícula, mas é preciso escolher a direção da medição. E essa medição só pode ter um de dois resultados. Ou o spin da partícula está alinhado com a direção da medição, que vamos chamar de spin para cima, ou está oposto à medição, que vamos chamar de spin para baixo. Agora, o que acontece se o spin da partícula for vertical, mas medirmos o spin dela na horizontal? Bem, então ela tem 50% de chance de ser spin para cima e 50% de chance de ser spin para baixo. E depois da medição, a partícula mantém esse spin. Então medir o spin dela, na verdade, muda o spin da partícula. E se a gente medir o spin em um ângulo de 60 graus em relação à vertical? Bem, agora, como o spin da partícula está mais alinhado com essa medição, ele será spin para cima em 3/4 das vezes e spin para baixo em 1/4 das vezes. A probabilidade depende do quadrado do cosseno da metade do ângulo. Agora, um experimento como o que Einstein propôs pode ser feito com duas dessas partículas, desde que sejam preparadas de forma específica. Por exemplo, formadas espontaneamente a partir de energia. Como o momento angular total do universo deve ser constante, se uma partícula for medida com spin para cima, a outra na mesma direção terá spin para baixo. Vale destacar que apenas se as partículas forem medidas na mesma direção, seus spins devem ser opostos. É aqui que as coisas ficam um pouco estranhas. Você pode imaginar que cada partícula é criada com um spin definido e bem determinado, mas isso não funciona, e aqui está o motivo. Imagine que os spins delas fossem verticais e opostos. Se ambas forem medidas na horizontal, cada uma tem 50% de chance de ter spin para cima. Na verdade, há 50% de chance das duas medições darem o mesmo valor de spin, o que violaria a lei da conservação do momento angular. De acordo com a mecânica quântica, essas partículas não têm um spin bem definido. Elas estão emaranhadas, o que significa que o spin de uma é simplesmente oposto ao da outra partícula. Então, quando uma partícula é medida e seu spin é determinado, você imediatamente sabe qual será o resultado da mesma medição na outra partícula. Isso foi rigorosamente e repetidamente testado experimentalmente. Não importa em qual ângulo os detectores estão ajustados ou quão distantes eles estão, eles sempre medem spins opostos. Agora pare um minuto e pense em como isso é louco. Ambas as partículas têm spins indefinidos, e então você mede uma e imediatamente você sabe o spin da outra partícula, que pode estar a anos-luz de distância. Parece que a escolha da primeira medição influenciou o resultado da segunda mais rápido que a luz, como alguns teóricos realmente interpretam. Mas não Einstein, que ficou realmente incomodado com isso. Ele preferia a explicação de que as partículas sempre tinham informações ocultas sobre o spin que exibiriam se medidas em qualquer direção. É só que nós não sabíamos dessa informação até medi-las. Agora, como essa informação estava dentro das partículas desde o momento em que elas se formaram no mesmo ponto do espaço, nenhum sinal jamais precisaria viajar entre as duas partículas mais rápido que a luz. Por um tempo, os cientistas aceitaram a ideia de que havia coisas sobre as partículas que não podíamos saber antes de medi-las. Mas então surgiu John Bell com uma maneira de testar essa ideia. Esse experimento pode determinar se as partículas contêm informações ocultas desde o início ou não. E é assim que funciona. Existem 2 detectores de spin, cada um capaz de medir o spin em uma de 3 direções. Essas direções de medição serão escolhidas aleatoriamente e de modo independente. Agora, enviamos pares de partículas emaranhadas
aos dois detectores e registramos se os spins medidos são iguais, ambos para cima ou ambos para baixo, ou diferentes. Vamos repetir o procedimento diversas vezes, mudando aleatoriamente as direções de medição para calcular a porcentagem de resultados diferentes nos dois detectores. E esse é o ponto-chave, porque essa porcentagem depende de as partículas conterem ou não informações ocultas desde o início. Para entender isso, vamos calcular a frequência esperada de leituras diferentes se as partículas tiverem informações ocultas. Agora, você pode pensar nessas informações ocultas como um plano secreto que as partículas combinaram entre si. E o único critério que esse plano deve satisfazer é que, se as partículas forem medidas na mesma direção, elas devem apresentar spins opostos. Por exemplo, um plano seria uma partícula sempre dar spin para cima em qualquer direção, e seu par sempre dar spin para baixo. Outro plano, o plano 2, seria uma partícula com spin para cima na primeira direção, para baixo na segunda e para cima na terceira. Sua parceira teria spin para baixo na primeira, para cima na segunda e para baixo na terceira. Os outros planos são matematicamente equivalentes, então podemos calcular a frequência esperada dos resultados com esses dois. Aqui, represento visualmente as partículas por seus planos e informações ocultas. Com o plano 1, os resultados sempre serão diferentes. Não importa quais direções de medição sejam escolhidas. Isso é relevante para partículas que seguem o segundo plano. Se ambos os detectores medem na primeira direção, A tem spin para cima e B para baixo. Os resultados diferem. Se o detector B medisse na segunda direção, o resultado seria spin para cima e os spins seriam iguais. Podemos fazer isso para todas as combinações possíveis de medições e descobrimos que os resultados diferem em 5 de cada 9 vezes. Usando o segundo plano, os resultados deveriam ser diferentes em 5/9 das vezes. E usando o primeiro plano, os resultados deveriam ser diferentes 100% das vezes. Então, no geral, se as partículas contiverem informações ocultas, você deveria ver resultados diferentes em mais de 5/9 das vezes. O que realmente vemos no experimento? Bem, os resultados são diferentes apenas 50% das vezes. Não funciona. Então, o experimento descarta a ideia de que, o tempo todo, essas partículas contêm informações ocultas sobre qual spin elas vão apresentar nas diferentes direções. Como a mecânica quântica explica esse resultado? Vamos supor que o detector A mede o spin na primeira direção e obtém spin para cima. Assim, você imediatamente sabe que a outra partícula está com spin para baixo se for medida na primeira direção, o que ocorre aleatoriamente em 1/3 dos casos. Se a partícula B for medida em uma das outras duas direções, ela forma um ângulo de 60 graus com essas direções. E lembre-se do início deste vídeo, a medição resultante deve ser spin para cima em 3/4 das vezes. Como essas direções de medição são escolhidas aleatoriamente em 2/3 das vezes, a partícula B dará spin para cima em 2/3 multiplicado por 3/4 dos casos, ou seja, em metade deles. Assim, os detectores devem ter os mesmos resultados metade das vezes e diferentes na outra metade, como observado no experimento. Então a mecânica quântica funciona. Mas há um debate sobre como interpretar esses resultados. Alguns físicos veem isso como evidência de que não há informação oculta nas partículas quânticas, e só faz sentido falar sobre spins depois que eles foram medidos. Outros físicos acham que partículas emaranhadas podem enviar sinais umas às outras mais rápido que a luz para atualizar suas informações ocultas quando uma delas é medida. Então, podemos usar partículas emaranhadas para nos comunicar mais rápido que a luz? Bem, todos concordam que não podemos. E isso porque os resultados que você encontra em cada detector são aleatórios. Não importa qual direção de medição você escolha ou o que acontece no outro detector, há 50% de chance de obter spin para cima e 50% de chance de obter spin para baixo. Apenas se esses observadores se reunissem e comparassem seus cadernos, perceberiam que, ao escolher a mesma direção, sempre registravam spins opostos. Ambos os conjuntos de dados seriam aleatórios, só que opostos aos do outro observador. Isso é realmente assustador, mas não permite a comunicação, o envio de informações de um ponto a outro mais rápido que a luz. Então isso não viola a teoria da relatividade.
E isso pelo menos deixaria Einstein feliz.